Tenho aqui comigo o Joaquim Mendes, diretor de loja da DS Imobiliária em Castelo de Paiva e em Penafiel. Há quanto tempo é que está aqui neste setor da imobiliária? Eu trabalho no mercado imobiliário há 14 anos. E como é que surgiu esta oportunidade de entrar na Números Análogos? Foi através do diretor de loja do Números Análogos, do Tiago, que um dia eu saí da imobiliária onde eu trabalhava como comercial e ele ligou-me e convidou-me para uma reunião. Acertámos facilmente as agulhas porque ele realmente gostei muito da pessoa, gostei do projeto e então agora cá estou. Hoje dedicamos a nossa rúbrica ao setor imobiliário e vamos então perceber aqui um bocadinho quais são as tendências atuais do mercado imobiliário na nossa região e também a nível nacional. Certo. As tendências do mercado imobiliário, ao fim e ao cabo, têm sido sempre as mesmas, à exceção do Covid, não é? Portanto, na altura do Covid, se calhar houve ali uma tendência de fuga para imóveis com terreno e casas, mais precisamente para mais moradias. Neste momento eu acho que nós voltamos outra vez à normalidade, as pessoas já se esqueceram, então aquilo que mais se vende efetivamente continuarão sempre a ser os apartamentos, aquele apartamento T2, T3 típico no centro das cidades, depois fugirá um bocadinho para as periferias mais das cidades. Há aquelas pessoas que já estão em apartamentos e agora precisam de uma casa maior, um bocadinho de terreno, gostam de ter uma piscina, gostam de ter os seus animais e então migram para imóveis, para casas, neste caso moradias, ou então aquelas pessoas que gostam de ter as suas quintas, os seus terrenos, mas a tendência natural será sempre, aquilo que mais se vende serão sempre os apartamentos, sem dúvida. Mas também porque as pessoas trabalham, lá está, em grandes cidades e falamos, por exemplo, no Porto. Paredes, Penafiel, Marco, ou seja, as pessoas procuram também sítios estratégicos onde existam as autoestradas para também ser mais fácil chegar ao trabalho. Exatamente, cada vez mais nós vemos as pessoas preocupadas com a mobilidade, não é? E quanto mais perto puderem estar do seu local de trabalho e dos sítios onde tenham o maior número de serviços mais próximos, porque todos nós sabemos que cada vez nós temos menos tempo, as pessoas estão cada vez com mais dificuldade em terem algum tempo disponível para si, então se puderem ganhar ali um bocadinho de margem para se poderem movimentar e terem outro tipo de coisas para fazerem o seu lazer, elas aproveitam isso, se puderem fazer o seu trabalho mais próximo de onde vivem, melhor. E como é que a economia atual está a afetar aqui o mercado do imobiliário? Porque vivemos numa época em que o preço também não é o mais convidativo, não é? Não é o melhor daquilo que se apresenta, mas há uma razão de o ser. Certo, a razão de ser em toda a economia, o que é que acontece? Quando o produto escasseia, o preço aumenta, não é? E no caso do imobiliário é precisamente isso. Nós tivemos ali em 2011, 2012, depois da crise que aconteceu em 2008, atingiu em força o mercado imobiliário de 2012 para a frente, e houve ali 2 anos em que não se vendia, não é? As pessoas não podiam comprar até porque os bancos não faziam financiamento, e então foi-se amontoando algum produto no mercado. Esse produto foi sendo escoado durante os anos 2014, 15, 16, 17, 18 e agora, hoje em dia, o produto escasseia. Há muita gente com vontade de comprar e há muito pouco produto para as pessoas poderem comprar. Quando assim é, os preços aumentam, não é? E isto é uma regra básica que existe em todo lado na economia, portanto, no imobiliário não é diferente, com certeza. Tendo aqui estas questões de o preço estar a aumentar, que dicas é que o Joaquim pode dar às pessoas que estão agora à procura de uma casa, de um terreno, para começar a contactar aqui a Números Análogos e o Joaquim, não é? Contactarem a DS Imobiliária, que nós estamos cá para poder ajudar, sem dúvida. Quanto ao resto, eu acredito que agora e sempre foi, mas cada vez é mais importante, as pessoas terem a noção de terem um orçamento e saberem ao certo quanto é que podem efetivamente comprar um imóvel. Terem, se calhar, um pré-aconselhamento em termos de financiamento para quem precisar dele, terem primeiro saberem até onde é que estão confortáveis dentro do seu orçamento familiar a poderem suportar uma prestação, e não só a prestação, mas também tudo aquilo que acarreta as despesas de um imóvel, não é? Nós não pagamos só a prestação, temos a luz, temos a água, temos os gastos de condomínio, se tivermos um jardim grande vamos ter que o manter, portanto eu acredito que hoje em dia é cada vez mais importante que as pessoas tenham a noção de todas as despesas que vai acarretar a compra de um imóvel e terem o cuidado de, ao fazerem essa procura,
tentarem enquadrar a sua procura, às vezes, se calhar, sacrificando um ou outro desejo que têm, uma outra coisa que se calhar queriam ter, mas que se calhar para terem isso vão ter que comprar um imóvel de um valor muito mais superior àquilo que se calhar seria mais confortável dentro do orçamento delas. Muitas vezes até comprar imóveis para reabilitação, a precisarem de um pequeno ponto ou outro que seja para reabilitar, porque aí conseguem se calhar comprar a preços mais convidativos. E depois podem fazer a adequação do imóvel a si próprias com o tempo, não é? Conforme as suas possibilidades. Tentarem, se calhar, fugir um bocadinho do centro das cidades e virem um bocadinho para a periferia, até porque hoje em dia as acessibilidades também já estão mais ou menos bem conseguidas e, se calhar, nas periferias das grandes cidades nós conseguimos preços, se calhar, muito mais razoáveis e terem o cuidado com o seu orçamento. Para mim, eu acho que é o mais importante, é não entrarem em loucuras. Portanto, as pessoas comprarem sim, acho que faz todo sentido nós termos a nossa casa própria, para algumas pessoas, para outras, se calhar, nem tanto, mas sem entrar em loucuras, portanto, sem querer tudo e mais alguma coisa daquilo que são os nossos desejos, para depois nós termos a nossa vida um bocadinho dificultada em termos financeiros, não é? Acontece. Mas é isso mesmo que vocês também fazem com os vossos clientes, é ajudar e também tentam perceber a situação financeira, a situação familiar que o vosso cliente está para lhe poderem oferecer o melhor daquilo que tem mediante aqueles parâmetros todos. Exatamente, e muitas vezes é dizer ao cliente aquilo que ele não quer ouvir. Claro. Não é? Porque todos nós chegamos com uma ideia que nós queremos isto e nós às vezes temos que ser a pessoa que vai dizer, olha, mas isto que você nos está a pedir, se calhar não cabe no seu orçamento, se calhar então nós vamos procurar ter tudo isso que você nos está a dizer, mas fugir um bocadinho da zona em que você está à procura, ou então se quer a sua zona onde você procura, vamos ter que adequar aquilo que você nos está a pedir. E esse é o trabalho de um consultor imobiliário, não é? É tentar perceber o que é que efetivamente faz falta, porque às vezes é muito difícil nós conseguirmos distinguir aquilo que é o desejo daquilo que é a real necessidade, não é? E às vezes é adequar os desejos às necessidades que as pessoas têm e encaixá-las para que nós depois consigamos encaixar um imóvel dentro das possibilidades das pessoas. E quais são assim as melhores estratégias para investir em imóveis atualmente? Investir em imobiliário, já dizem todos os grandes gurus americanos que o investimento em imobiliário é o melhor investimento do mundo, não é? Porquê? Porque eles costumam-se até dizer que compre terra porque já não se produz mais, não é? Basicamente é isto. Se nós comprarmos um imóvel, o imóvel nós sabemos que tendencialmente, e podemos nós ter as crises que tivermos, mas ele tendencialmente vai sempre valorizar no longo prazo. Portanto, eventualmente pode vir uma crise como veio há uns anos atrás e eles descerem o valor, mas se nós tivermos o imóvel em nossa posse durante o tempo suficiente, ele irá subir sempre tendencialmente 6 a 7% ao ano. Portanto, hoje em dia se calhar até temos mais, há alturas tivemos menos, tendencialmente ele irá subir sempre. E ainda tem a grande vantagem de que nós podemos ter um imóvel em nossa posse para ser nosso e ele ir valorizando ao longo dos anos, como podemos comprar um imóvel como investimento e colocá-lo a arrendar ou pôr outras pessoas lá a viver, podemos pôr os nossos imóveis como para serem utilizados para turismo, podemos colocá-lo em arrendamento para quartos para jovens em universidades. Portanto, o imobiliário tem uma panóplia de serviços em que as pessoas podem investir no imobiliário e terem uma série de rendimento de várias formas. Já para não falar que o imobiliário tem a grande vantagem de poder usar a alavancagem da banca, não é? Em que as pessoas, se calhar, não precisam ter 100 ou 200 mil euros para comprar um imóvel, precisam é ter sim capacidade para poder fazer esse financiamento junto à banca e, junto com as suas possibilidades, comprarem um imóvel que podem vir a valorizar durante os anos. Exatamente, e essa parte dos jovens que estão nas universidades, muita gente também aproveita, não é? Olha, tem aqui um quarto, é assim agora já é mais usual das pessoas, ou até mesmo pessoas que estão na própria casa e decidem, olha, não, vamos sair daqui, vamos para outra, esta fica para os estudantes, já é comum, não é? É um grande negócio, não é? Normalmente isso tem sido um negócio muito interessante, com muita rentabilidade, não é? Principalmente em grandes polos universitários. Há pessoas que têm capacidade financeira e precisam de um sítio para os filhos irem viver e aproveitam, compram um apartamento e juntam o outro e o agradável, ganham ali um rendimento e o filho já tem onde estar a viver. Há outras pessoas que não têm essa capacidade, não é? Então têm de se sujeitar a arranjar um local onde os filhos possam estar e com o mínimo de conforto possível. E aí entram as pessoas que fazem um investimento nesse tipo de serviços, não é? Porque faz todo sentido nós termos, se há procura, e efetivamente há, não é? O Estado não consegue resolver esse problema, pelo menos até hoje nunca foi capaz de conseguir resolver, as pessoas, a iniciativa privada vai resolvendo pelo Estado, não é? Portanto, as pessoas vão fazendo os seus investimentos
é sempre uma coisa muito atrativa porque efetivamente depois o retorno sobre o investimento é muito significativo e para os nossos jovens é ótimo, não é? Têm sempre imóveis a entrar no mercado para poderem fazer a sua vida, não é? E quais são as vantagens e desvantagens de arrendar versus comprar uma casa? Arrendar e São comprar. coisas diferentes. Arrendar e comprar são sempre situações que dependem de cada um. Portanto, há pessoas que dizem que não, é bom comprar casa porque nós não vamos andar a pagar aquilo que nunca vai ser nosso. Há outras pessoas que se calhar preferem, mesmo podendo comprar, preferem vender casa arrendada durante toda a vida. O arrendamento tem uma vantagem, que é a facilidade com que se desprendem do imóvel, não é? Portanto, se eu hoje, no mundo em que nós estamos hoje em dia, cada vez mais os trabalhos, hoje estamos aqui, amanhã estamos acolá, se nós tivermos um imóvel comprado que é nosso, se nós precisamos depois de comprar um imóvel noutro local, como é óbvio, nós vamos depois ter que ter aqui aquele hiato de tempo em que nós estamos a vender e estamos a comprar. No arrendamento isso já não acontece, não é? No arrendamento nós hoje estamos aqui, amanhã estamos acolá, porque basta chegar a acordo com o nosso senhorio, deixar o imóvel vazio e irmos para onde nós tivermos que ir. Naturalmente que quem compra, quem arrenda, depois não vai ter que andar a pagar impostos sobre a posse, tem uma série de vantagens, não é? Agora, também tem o outro lado, de que nunca será dele o imóvel, não é? Então nunca terá um património para deixar para os filhos, nunca terá a valorização, efetivamente, que os imóveis têm ao longo dos anos, porque eu posso comprar um imóvel com 20 anos e aos meus 50 ou 60 anos decidi que eu vou vender e se calhar tive uma grande valorização durante esse tempo todo. Com a valorização desse imóvel durante esse tempo todo eu posso comprar um outro e ficar mais ou menos razoável de vida. Portanto, tem sempre vantagens e desvantagens. Eu acho que é uma situação que depende muito mais da pessoa em si do que do próprio negócio comprar ou arrendar. Cada um de nós tem a sua melhor situação e eu acho que as pessoas devem ponderar se devem comprar ou arrendar, porque às vezes para uns é melhor arrendar, para outros é melhor comprar, sem dúvida. E existem assim algumas mudanças na legislação ou novas regulamentações que os compradores e investidores devam saber? Sim, temos agora esta nova que apareceu recentemente com a ajuda que o Estado vai dar aos jovens, que parece-me a mim é uma excelente medida porque, efetivamente, pessoas jovens em início de carreira é muito difícil terem o valor de 10%, 15% que é necessário para poderem fazer a compra de um imóvel, não é? Mais juntando a isso os impostos e tudo isso que é necessário para as pessoas poderem comprar a sua casa. Se o Estado assume uma garantia e conseguem fazer o financiamento a 100%, que é o que está previsto na lei, é uma grande ajuda para que os nossos jovens possam entrar no mercado, pessoas que se calhar antigamente não teriam essa capacidade, a menos que tivessem pais que pudessem resolver a questão por eles. Portanto, essa para mim vai ser a grande vantagem em relação ao que existe atualmente para os jovens. Para as pessoas com mais alguma idade também há aquela situação de que o Governo vai reduzir a isenção de mais-valia, portanto que as pessoas podem revender a casa e poder requerer a isenção de mais-valias ao fim de 12 meses, que agora era 24 meses, portanto faz toda a diferença, porque há pessoas que compram casa aqui hoje porque o trabalho mudou, porque a vida alterou de qualquer forma, e é mesmo essa a premissa do Governo, que é ajudar as pessoas a que possam ter uma maior liberdade territorial. A vida muda, daqui por um ano eu tenho que vender a minha casa e eu posso estar isento das mais-valias, reinvestindo a mais-valia na compra de um novo imóvel para a minha habitação própria permanente, enquanto que hoje em dia era só 24 meses, só ao fim de 2 anos é que podíamos fazer isso, e havia ali pessoas que eram apanhadas ali no meio que tinham aqui um problema fiscal e hoje em dia vão deixar de o ter. Portanto, esta questão para os jovens e esta questão da redução de ter que entrar nas mais-valias, acho que faz toda a diferença e pode ser uma grande ajuda em termos fiscais para as pessoas e em termos de regulamentação do Estado, eu acho que é o que neste momento que está mais em voga, que irá ajudar e beneficiar muitas pessoas, sem dúvida. Já falámos muito em comprar, mas e vender? Que dicas e estratégias é que o Joaquim pode aqui dar para as pessoas que estão a pensar vender o seu imobiliário? Para vender o imóvel, eu acho que aquilo que é mais importante é as pessoas perceberem que ninguém lhes vai pagar o valor emocional que eles têm pela casa. Ou seja, ao definirem o preço que vão colocar o imóvel no mercado, têm que o definir com base naquilo que existe no mercado, naquilo que o mercado nos está a dizer,
naquilo que o mercado paga por imóveis parecidos com o nosso, não é? Normalmente nós ouvimos muito que a casa do meu vizinho foi vendida por 100 mil euros, a minha é muito melhor que a dele, tem que valer 125. Portanto, isto acontece regularmente no mercado, quando que se calhar às vezes a casa até é muito parecida e ao fim e ao cabo isso não acontece. Portanto, terem o cuidado na escolha do preço que vão colocar à venda é muito importante, porque pode ser a diferença entre terem a casa à venda durante 3 meses ou 2 meses, ou terem a casa à venda 1 ano, 2, 3, até se irem adequando no preço, até chegarem ao valor do mercado, ou até o mercado subir até ao preço em que nós estamos a praticar. O preço é, sem dúvida, aquela coisa que nós temos que ter sempre muita atenção. Outra coisa será fazer pequenas melhorias e arranjos na casa, pequenos defeitos que a casa possa ter, se calhar antes de colocá-lo no mercado. Faz todo o sentido nós termos o cuidado de fazer esses arranjos, porque às vezes uma parede mal pintada, se calhar, que é uma coisa que nós resolvemos com 100 ou 200 euros, se calhar em negociação vai-nos custar para aí 5 mil euros, que a pessoa depois vai achar que tem muito mais problemas na casa além daquela parede e vai querer baixar o preço. Portanto, ter esses cuidados às vezes é muito importante, se calhar fazer arranjos estéticos até mesmo em termos de design, atualizar as casas se calhar mais antigas para o atual, porque às vezes um investimento de 2, 3, 4, 5, 10 mil euros às vezes representa na venda representa 10, 20, 30 mil euros de diferença, porque adequa a casa ao que já existe e retira uma obra que a pessoa que vem a seguir já não vai ter que fazer e a pessoa está disposta a pagar muito mais pelo imóvel. Desprofissionalizar a casa, retirar-lhe as tralhas e aquilo que é nosso, porque ninguém gosta de visitar uma casa em que está a ver quadros e tudo aquilo que é daquela pessoa, porque a pessoa não se sente à vontade. Retirar as tralhas e deixar os espaços fluidos para as pessoas poderem fazer a visita e deixarem que sejam uma pessoa de fora que não tenha qualquer tipo de cuidado, não é de cuidado, mas de sentimento de ligação à casa a fazer a visita. Portanto, uma pessoa que tenha imparcial, que consiga estar no processo como um mediador imobiliário, precisamente, que consegue estar no processo de uma forma que vai tentar maximizar o valor que a pessoa consegue receber pela sua casa, da mesma forma consegue aconselhar a pessoa que está do lado de lá a fazer a melhor compra possível. Portanto, normalmente os conselhos são sempre estes. Muito obrigada, Joaquim. Essa, nada. Em casa, se estava a pensar vender ou comprar alguma casa, um apartamento, um imóvel, aqui o Joaquim será a pessoa indicada para o ajudar neste setor. Fique atento porque vamos ter ainda mais rubricas aqui no novo canal e pode sempre contactar também números análogos e o Joaquim que estão disponíveis para o ajudar.